Olá, boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Nosso programa tem como destaque: Lula lidera as pesquisas, mas a direita prepara golpes e mais golpes por todos os lados. No programa de hoje, você vai ouvir também as notícias e os comentários sobre os lucros gigantescos dos bancos, a questão da privatização dos Correios. Você também vai ver na nossa pauta aqui a revolta dos servidores servidores públicos de Santa Catarina, que ocuparam aí a Assembleia Legislativa contra a reforma da Previdência, a posse do Ciro Nogueira, o presidente do PP, se dizendo aí um amortecedor para Bolsonaro. Bom, a política de Boulos e da Frente Ampla e a tática do pega ladrão, né? Nós vamos ver aqui, vamos comentar a tática do Boulos e de todo um setor da esquerda que apontam para Bolsonaro, mas com isso ocultam o verdadeiro golpe que está sendo tramado pela burguesia. Bom, na nossa pauta também é a mentira deslavada de João Dória, de que 60% dos alunos estão participando das aulas presidenciais. Bom, nós vamos tratar aqui do movimento para expulsar os moradores de rua, sabe de onde? Da rua. Tem gente fazendo protesto contra a presença dos moradores de rua na rua. Ninguém está propondo dar casa para eles, não. Quer expulsar eles da rua. Bom, nós vamos ver aqui para onde que o pessoal quer mandar os moradores de rua. Bom, na nossa pauta também, nós vamos tratar na pauta internacional o destaque, né? A Organização Mundial de Saúde pedindo uma moratória mundial da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Se você quer saber por quê, fica por aí e a gente vai comentar esse tema e também na pauta internacional a sequência de massacres na Colômbia. Para apresentar e debater essa pauta dos destaques do dia de hoje, junto com vocês que nos acompanham aqui no canal Causa Operária TV, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Antônio Carlos, boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanham aqui o resumo do dia, e vamos para mais essa noite de notícias importantes. Vamos nós, então, né, nesse momento, nessa noite muito fria, gelada, né, mas com notícias aí muito quentes. Vamos começar, vou passar a bola para o Caio para ele comentar, né, no momento de enorme crise, tem gente comemorando, tem gente celebrando, faturando horrores com a crise. É o caso dos dois maiores bancos privados brasileiros, o Itaú e o Bradesco. O Caio vai apresentar os números e o quadro dessa situação em que os banqueiros estão aí fazendo a farra. Vai lá, Caio. Exatamente, Antônio Carlos. Enquanto a crise profunda, né, a crise econômica afeta aí milhões de pessoas, né, enquanto a renda nacional, né, a renda média do trabalhador brasileiro cai drasticamente, os bancos lucram enormemente. Foi destacado aqui dois bancos pelo montante, né, pelo volume de lucros, que é bastante espantoso. Eu vou contar aqui para vocês. O Bradesco, que é o segundo maior banco privado do país, ele divulgou os dados, né, dos primeiros 2 trimestres de 2021, dos seus lucros líquidos, né? No segundo trimestre, o Bradesco lucrou, né, lucro líquido de 6,319 bilhões. Isso mesmo, mais de 6 bilhões de lucro no segundo trimestre de 2021, né? E inclusive isso daí é uma queda de 3% em relação ao primeiro trimestre, né? Onde eles lucraram um pouquinho aí a mais do que esses 6,3 bilhões. O acumulado no primeiro semestre do Bradesco chegou a 12
1,834 bilhões de lucro líquido do banco, né? Já o Itaú, que também é um dos grandes bancos aqui privados do país, eles tiveram um lucro um pouquinho maior, mas tem que se considerar que eles têm uma maior há vários outros dados, né, mostrando o panorama dos bancos, né? Os bancos aí estão numa festa, verdadeira festa, né? Ganhando muito dinheiro, né? O lucro deste ano, né, de 2021, ele superou bastante 2020, né? Foi um avanço, por exemplo, do Bradesco, foi um avanço em relação a 2021, em relação a 2020, no primeiro semestre, de 68,3%, quer dizer, um avanço gigantesco dos bancos, né, nesse período aqui, dessa profunda crise. Evidentemente, mostrando aí que o governo Bolsonaro é um governo que atende diretamente aos interesses dos bancos, né, porque não é uma simples coincidência que os bancos estejam lucrando, estejam alcançando patamares de lucro líquido aí gigantescos, né, enquanto a população empobrece, né? Porque seria aparentemente um contrassenso, né? Mas não, é justamente uma relação direta, né? Enquanto a população fica mais pobre, os bancos ficam mais ricos, né? Mostrando que tem uma política dirigida diretamente a beneficiar os bancos, e o próprio governo Bolsonaro lançou vários planos, né? Que já foi discutido, inclusive, aqui nesse jornal, planos que beneficiam o lucro líquido dos bancos. Ok, Caio. Mostrando aí a volúpia, né? A sede insaciável de lucro dos bancos, 26 bilhões, né? Só os dois maiores bancos. Então, está totalmente fora de controle, né? A situação que mostra que quem manda no país, de fato, continuam sendo aí os banqueiros, né? Os donos do país que comandam a economia nacional em seu proveito e em proveito dos grandes monopólios internacionais. Bom, queria agradecer aqui, nesse começo de programa, saudar aí a participação da nossa grande audiência, saudar aí a presença de todos vocês, o pessoal que já está conosco, a Cecília Maria, nosso boa noite, o Igor Teodoro, o Osni Castro, a Rosângela Barbosa de Oliveira, sou eu por aqui também conosco, Lino Alves, o Fabrício Caldeira, nosso boa noite, o Jesus Era Humano, que já chegou por aqui, mandando aí a sua contribuição, a sua figurinha simpática, né, dando um bom exemplo aí a ser seguido. Aí sigam o exemplo de Jesus e contribuam aqui com a Causa Operária TV. O Ricardo Messa, também conosco por aqui. Boa noite para o companheiro Bruno Espírito Santo. O Tovaristi Carneiro, muito boa noite, companheiro. Canal Lucernarga, sempre participando aqui conosco. O Ricardo Messa destacando que a saída é Lula nas ruas. Boa noite para o Desta Vez Eu Consigo. Luciano Moura, muito boa noite aí, chegando junto aqui com a gente. Alasca do Sul, né? Opa, reclamando aqui que faltava som também aqui, não sei se já... Eu acho que o Osni Castro também dizendo que o som está falhando, chamar a atenção aí da produção. O Salomão Grzyski, é um nome tão difícil aqui que eu... É isso aí, alguma coisa parecida com isso. O Sou Eu, chegando por aqui, mandando a sua figurinha simpática e contribuindo também com a sustentação aqui do nosso
do nosso canal. Bom, boa noite vocês aí, todos vocês que já estão por aí. Em nome desse, eu saúdo a todo mundo que está chegando junto aqui no nosso programa. O pessoal também que vai assistir ao nosso programa aí na reapresentação, na madrugada, o pessoal que tem insônia ou que está em outro fuso horário, né? O pessoal do outro lado do mundo, lá no exterior, agradecendo aí a presença de vocês. Uma boa noite também para o Rodrigo Silva e, bom, muito obrigado aí, desta vez eu consigo mandando aí a sua contribuição, né? E vocês aí sigam um bom exemplo. Vamos em frente, o pessoal falou que o som melhorou, ainda bem, né? Que continue assim. Bom, vamos lá. Na nossa pauta agora, essa semana, a Câmara dos Deputados está cheia de maldades contra os trabalhadores, mostrando, inclusive, a unidade, né, de todos os setores golpistas, de toda a direita, contra o povo, contra os trabalhadores. Agora há pouco, no programa Análise Sindical, os companheiros destacaram em várias investidas. Bom, mas uma das mais importantes que estão sendo apressadas nessa semana é o projeto de privatização dos Correios, né, que está para entrar na pauta até sexta-feira. E a própria imprensa golpista, destacou que a última versão do parecer do projeto de lei, que abre caminho para a venda dos Correios, que tem como relator o deputado Gil Cutrim, lá do Republicanos do Maranhão, prevê, inclusive, que seja mantida a exclusividade da operação dos serviços postais, né, a entrega, hoje, o que é um monopólio dos Correios, na entrega de cartas e impressos, isso seja garantido como um monopólio, como uma exclusividade pela empresa que arrematar a estatal pelos próximos 5 anos. Né? O projeto é muito claro no sentido de beneficiar aí as empresas, né, que vão ganhar aí, os Correios nos últimos anos apresentaram um lucro aí de mais de 12 bilhões. Né? Há uma campanha da direita para tentar mostrar o Correio como uma empresa deficitária, mas isso nem de longe é verdade. Né? O Correio, ao longo desses anos, vem transferindo os recursos para o Tesouro Nacional. É uma empresa estratégica, né, que deveria ser defendida aí com unhas, que precisa ser defendida com unhas e dentes, e mostra claramente o caráter entreguista, reacionário do governo fascista do Bolsonaro, dos militares que estão no governo, junto com toda a direita, né? Porque a privatização dos Correios é um projeto que não é só do Bolsonaro, vem sendo perseguida há tempos, né? Desde a famigerada era FHC. Bom, e a expectativa é que a proposta seja votada nesta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados, né? E, com isso, o governo venderia aí 100% da estatal. Bom, uma preocupação no modelo de privatização encaminhado pelo governo federal, a estatal será vendida e os serviços postais, que hoje são monopólios da União, serão prestados pela nova empresa privada em formato de concessão. Né? Bom, em muitos sites aí sindicais, né, há aí toda uma campanha, obviamente um pronunciamento contrário dos sindicatos, da CUT, contra a privatização e um chamado à mobilização. Agora, nós temos que ter claro, a única mobilização efetiva para barrar a privatização dos Correios, como de outras estatais, é a mobilização dos trabalhadores. É hora de convocar assembleias emergenciais, é hora de decretar a greve da categoria, greve geral dos trabalhadores dos Correios, né? De fazer uma mobilização, ocupar os prédios da empresa contra esse crime de lesa pátria, né? Contra essa política verdadeiramente destrutiva do governo Bolsonaro e, repito, de toda a direita, do PSDB, do MDB, do PSD, inclusive de setores da esquerda, se dizem de esquerda, que estão favoráveis a essa política criminosa. E o único caminho é a mobilização dos trabalhadores, né? É urgente convocar a mobilização, não só no próximo dia 18, né?
mas antes disso, organizando imediatamente a greve com ocupação dos prédios dos Correios para impedir essa entrega, esse crime, né, que a gente sabe como é que são essas privatizações, é a doação, né, de empresas lucrativas, fundamentais para o povo brasileiro, e depois quem paga a conta é o povo brasileiro. Bom, antes de passar para o Caio, para comentar aí a próxima matéria, agradecer aqui o superchat do Joxil, que mandou a mensagem: fora Bolsonaro, Lula presidente, viva o PCO, e o companheiro Marlon Silva, que também chegou por aqui mandando o seu superchat, contribuindo aqui para sustentar essa imprensa independente, combativa, né? E eu chamando todo mundo a seguir o exemplo do Marlon, do Joxil, do Desta Vez Eu Consigo, do Sou Eu, do Jesus Era um Humano, que chegaram junto por aqui contribuindo, né, com esse nosso canal combativo, independente, revolucionário. Bom, na pauta agora, vou passar para o Caio comentar as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está sendo acusado aí de querer dar o calote. Como é que é isso? O Guedes vai dar o calote em todo mundo que o governo deve? Quer dizer que os banqueiros não vão receber aqui toda essa doação de dinheiro, mais de 1 trilhão que os bancos recebem por ano? O Guedes vai enfrentar essa turma toda, o Caio? Na verdade, o que a gente tem, né, até o momento é um calote seletivo, né? Na verdade, quem vai sofrer aí são as pessoas que necessitam dos recursos que ganharam aí do Estado, né? Quem vai sofrer finalmente serão os próprios trabalhadores, né? O Guedes, juntamente com o ministro do STF, o Gilmar Mendes, eles participaram de um debate, né, de um webinar sobre precatórios na última terça-feira, ontem, né, no dia 3. E o perguntado, o Guedes soltou essa frase: devo, não nego, pagarei assim que puder. Isso daí se refere aos precatórios, né, que o governo deveria pagar, previsto para ser pagos aí em 2022. Que, segundo o Guedes, seria uma soma aí de 89 bilhões de reais. Esses precatórios, né, são condenações que a justiça já julgou, né, e mandou para que o Estado, né, condenou a União, no caso, a fazer o pagamento. Isso daí pode ser são variadas coisas, né? Mas pode ser, por exemplo, decisões relativas a salários que estavam ocorrendo na justiça, vencimentos, provimentos, pensões, benefícios previdenciários, indenizações por morte, invalidez, né? E créditos alimentares, essas são precatórios preferenciais, né? E vários outros tipos de condenações que a justiça condenou a União, aqui no caso, pode ser o Estado, pode ser o município, mas no caso aqui é a União. O Guedes, a proposta dele, ele falou que isso daí implicaria em redução dos gastos do Estado por conta da PEC do fim do mundo, né, do teto de gastos, né, isso daí implicaria em gastos em outras áreas. Então, a proposta dele, que teria consultado aí o ministro Gilmar Mendes, é fazer o quê? É parcelar os precatórios, o que até o momento é inconstitucional, é crime, né? Você parcelar, você não poderia parcelar essa condenação, né? Essa condenação a pagar. Então, a solução que foi encontrada, junto com o ministro Gilmar Mendes, do STF, veja só, segundo o próprio Guedes, quem sugeriu a ele foi o próprio ministro, essa saída, que é aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para fazer um plano de pagamento parcelando uma parte desses precatórios aí, pelo menos 4 vezes, né? Esses pagamentos. Bom, a proposta é uma proposta ainda, né? Teria que passar pelo Congresso Nacional, mas mostrando aí que o governo ele atua de maneira seletiva. Para os bancos não tem nada disso. Eles procuram dar tudo que os bancos necessitam, e até mais, se puder. Mas se for para pagar trabalhadores,
que ganharam na justiça, porque é o que vai acontecer, né? Não vamos nos enganar, é isso que vai acontecer. Para pagar os trabalhadores, eles vão enrolar de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Até o momento, essa prática é ilegal, né, no país. Tem uma decisão do ano 2000 que o STF condenou. O próprio ministro Gilmar Mendes diz que é contra essa condenação, mas é o que vige na lei até o momento. Então, eles vão tentar aí procurar passar uma PEC para parcelar os precatórios de 2022. A notícia é importante, você destacou aí a conversa com o Gilmar Mendes, porque mostra que o judiciário, naquilo que diz respeito a atacar o povo brasileiro, está disposto a fazer qualquer negócio. Só para lembrar que na semana passada, o ministro, o careca, como é que chama lá, o Moraes, o Alexandre Moraes, vetou, por decisão monocrática, uma decisão do plenário do Tribunal Superior do Trabalho que garantia o pagamento de dívidas da Petrobras com os petroleiros de 17 bilhões. Quer dizer, quando se trata de vetar o interesse do trabalhador, pode contar com o STF. Né? Tem toda uma conversa fiada aí de que o judiciário está numa briga aí com o Bolsonaro, e nós vamos falar daqui a pouquinho por que isso acontece, né? Mas quando se trata de atacar o povo brasileiro, de atacar os trabalhadores, não contem, não se iludam com o judiciário, né? Que é uma coisa que a gente vê muita gente da esquerda aí fazendo aí homenagens, né? Se reunindo aí com setores do judiciário. Ontem mesmo eu vi aqui na internet hoje setores da chamada coalizão negra se reunindo com um criminoso do Barroso, né, para ir lá defender supostamente os interesses eleitorais do povo negro. Quer dizer, é uma ilusão, né, de gente que se considera de esquerda, que se considera progressista, acreditar que o judiciário vai ter qualquer posicionamento, né, que diga respeito aos interesses dos trabalhadores, só sendo muito tonto, né, ou estando comprometido com a política dessa gente. Na hora de atacar os trabalhadores, a direita está unida com o Bolsonaro para levar adiante essa política. Bom, antes de seguir na pauta, ler aqui agradecer o superchat e a mensagem da companheira Ruama Azevedo, que, comentando aí as notícias sobre os Correios, destaca o cinismo e mentira dos ministros das comunicações em rede nacional, defendendo a privatização dos Correios. Lá o genro do Silvio Santos, né, foi lá, atacou aí, dizendo que a privatização dos Correios seria uma necessidade, seria para o bem do povo brasileiro. Ela destaca, a Ruama fala também, só houve verdadeira luta sindical nos Correios quando o PCO era a direção da Fentec. Pena que houve boicote de sindicalistas do PSOL, do PSTU e PCdoB. Traidores das nossas greves. Companheira aí que parece ser dos Correios. Viva o PCO, diz a companheira, mas vamos à luta. Vamos passar por cima dessa burocracia sindical, né? E pode contar conosco, com o PCO, com a Corrente Sindical Nacional Causa Operária. O companheiro Luciano Moura, também destacando aqui, parabéns ao PCO pelo belo trabalho prestado ao Brasil e mandando aí o seu superchat. Muito obrigado aí aos companheiros pela participação e pela contribuição. Bom, seguindo na nossa pauta, eu queria destacar aqui, nós vamos mostrar a imagem, os servidores públicos de Santa Catarina, né, se revoltaram, e com toda a razão, e ocuparam aí na tarde de hoje a Assembleia Legislativa contra a aprovação da criminosa reforma da Previdência lá naquele estado. Vocês viram aqui, tem um cachorro invocado, querendo participar do programa aqui ao fundo, né? Mas ele não foi convidado para comentar nenhuma notícia, então nós vamos já pedir para que ele fosse retirado aqui do nosso estúdio. Pois bem, os servidores lá de Santa Catarina realizaram um protesto unificado aí dos vários setores do funcionalismo estadual contra a proposta que, infelizmente, vem sendo imposta em todo o país, né? Bom, os manifestantes foram recebidos aí por um forte aparato policial, né, por grades de proteção que foram colocados na frente, e a PM, né, a Polícia Militar, a máquina de guerra contra
contra os trabalhadores, usou gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bombas e tudo mais, né, para atacar os servidores e aprovar a criminosa, deixa os deputados trabalhar em paz contra o povo, né, porque na casa do povo, né, o pessoal, na hora dos discursos, gosta de falar que a Assembleia Legislativa, que as câmaras dos deputados, câmaras de vereadores são a casa do povo. Mas na hora que o povo quer entrar na casa, a casa do povo coloca uma polícia, né, na frente para dar porrada no trabalhador. Tem um videozinho aí mostrando algumas imagens de hoje à tarde lá em Santa Catarina. Pode soltar aí, produção. Está aí a política e a polícia criminosa, né? Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens? Catarina, uma política que a gente viu em vários estados, né, ao longo desse processo, desde o ano passado, de aprovação da reforma da Previdência. Só para citar alguns estados, a gente teve aqui em São Paulo, né, a PM criminosa, né, que parece que tem gente que quer esquecer, que é o PSDB nas manifestações. Mas foi a PM do Dória que meteu porrada nos professores, nos servidores públicos, na Assembleia Legislativa, para aprovar, né, a reforma da Previdência. A mesma coisa aconteceu também, e infelizmente, em estados governados pela esquerda, como o caso do Ceará, né? Lá também o governador do PT a PM cercou aí a Assembleia Legislativa para deixar os deputados votarem sem a participação do povo, né? São os representantes do povo, mas que não podem ter o povo por perto. Bom, com essa política, né, dos governadores, que muita gente quer apresentar como sendo uma oposição ao Bolsonaro, mas olha eles aí aprovando a política que o Bolsonaro aprova em nível federal, né? Aprovou com o apoio de toda a direita, agora está sendo aprovado aí nos estados contra os trabalhadores. Bom, por falar em governo Bolsonaro, o governo está procurando arregaçar as mangas e se preparar para um duro enfrentamento, né, que está colocado pela frente nesse momento em torno das eleições. Bom, e hoje tomou posse o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, né? Bom, e ele se declarou aí na posse como um amortecedor. Por que amortecedor, Caio? Exatamente, o ministro Ciro Nogueira, né, o presidente do Progressistas, um dos deputados aí, um dos líderes, né, do Centrão já há mais de 30 anos aí na casa, como deputado, como senador. Atualmente ele era senador, né, agora é ministro do governo Bolsonaro, e um dos líderes principais do Centrão. Ele que já havia criticado o Bolsonaro no passado, né, inclusive se alinhando com outros candidatos, que não o Bolsonaro na eleição de 2002, mas na posse de hoje, além de saudar o Bolsonaro, né, de mostrar aí como o Bolsonaro é um grande estadista, supostamente, né, na visão dele, ele justificou o seu passado da seguinte maneira, diz o ministro Ciro Nogueira que mudar de opinião não é contradição, desde que seja para melhor. Então, na verdade, ele considera aí que é melhor o governo fascista do Bolsonaro do que qualquer outro tipo de governo, né? Ele falou também na posse, além de exaltar aí o novo auxílio que o Bolsonaro promete, né? Auxílio miserável que o Bolsonaro promete, né? Para tentar ganhar um pouquinho mais de base para 2022, ele falou exatamente essa frase que o companheiro Antônio Carlos falou, que ele vai atuar aí no governo como um amortecedor, né? Quer dizer, o Centrão, que é um bloco importante, né, da burguesia brasileira, que atua no Congresso Nacional, que tem pelo menos 200 votos no Congresso Nacional, né?
Ou seja, sem o qual não é difícil você aprovar qualquer coisa sem o centrão, né? Ou contra o centrão, né? A não ser que você tenha todos os outros votos conjuntamente, que é uma coisa complexa. Então, o centrão vai atuar dentro das instituições como justamente o amortecedor, né? Para impedir que qualquer coisa chegue a tocar no Bolsonaro, né? A atingir o governo. Então, o próprio impeachment, né? Eu acho que essa é uma colocação dirigida exatamente para o impeachment, né? Nós somos o amortecedor do impeachment, não vai ter impeachment enquanto o Centrão estiver fazendo parte do governo, mostrando aí a complexidade, né, da situação política brasileira. Uma parte da burguesia tenta desgastar o Bolsonaro comprou uma outra parte menos importante, mas importante também da burguesia, que é o Centrão, né, que são esses deputados que atuam lá a favor de interesses de setores menores ou regionais, né? Capital regional, que é o Centrão. E tá aí, o governo. Isso mostra também o caráter venal que tem a burguesia, né? Nós não podemos confiar de maneira alguma. Porque ontem eles eram antifascistas, agora eles estão no governo do fascista Bolsonaro e exaltando esse governo, né? Mostrando que de maneira nenhuma nós podemos. A burguesia não tem uma ideologia sólida. Eles vão para onde interessar, né? Então mostra aí o caráter que de maneira alguma a gente deve confiar na burguesia. O PSDB e outros setores da burguesia não são menos venais do que o Centrão, né? Isso aí. É bem lembrado aí pelo Caio que o Nogueira, em 2018, ele estava na chapa do PT lá no Piauí, né? Inclusive apoiou o Haddad na eleição, né? E chamava o Bolsonaro de fascista. Quer dizer, isso aí não quer dizer absolutamente nada, né? O político da direita muda de posição como quem muda de cueca, né? Cueca daquelas que o pessoal coloca muito dinheiro dentro, né? Bom, agradecer aí o superchat da Creidiane Cristine, que mandou aí comentando o calote seletivo do Paulo Guedes, que o Caio trouxe aqui a baila, dizendo que o Paulo Guedes o certo é pago quando quiser. Pelo menos para os trabalhadores, essa é a política desejada mesmo, está certa a companheira Cleide, pelo governo, pela direita, pelo Guedes, que tem amplo apoio de toda a burguesia. Bom, vamos entrar aqui nas armações, entre uma notícia e outra, mas, geral, vamos falar das armações do plano eleitoral da burguesia para o próximo período, né? Nós estamos vendo aí que um primeiro aspecto do plano, está aí o Bolsonaro procurando se articular, colocar elementos do centrão em postos chaves, fazer ameaças, né, da parte dos militares e do próprio Bolsonaro. Muita gente vê, se por um lado tem um caráter aí de procurar ameaçar o regime, mas nesse momento também mostra aí uma conduta de quem se sente ameaçado, né? Bolsonaro que está aí pressionado por todos os lados, né? E aí dispara. Bom, mas um outro aspecto interessante dessa situação foi apresentada uma entrevista dada por um líder, um dirigente, ou um suposto dirigente, aí uma figura importante, pelo menos para a burguesia, da esquerda. O dirigente do MTST, né, e ex-candidato a prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, o Guilherme Boulos, numa entrevista concedida aí ao Brasil de Fato, destacou que os esforços da esquerda devem ser concentrados em derrubar o Bolsonaro. Bom, até aí, em geral, nada contra. Quem poderia ser contra derrubar o Bolsonaro? A não ser o Bolsonaro e os seus aliados, né? O povo brasileiro está totalmente favorável a essa política, né? Derrubar o Bolsonaro. Bom, mas aí quem lê a entrevista com mais atenção, né? A entrevista vai deixando evidente que a colocação do Boulos vai totalmente no sentido
de apoiar aí a frente ampla contra o Bolsonaro, né? Ele fala, por exemplo, que é preciso jogar o peso que se tiver no processo de mobilização pelo impeachment, né? Mas ele fala claramente o seguinte, que há um segundo desafio, que não é simplesmente ficar plantados preparando 2022, né? Porque, diz ele, a disputa eleitoral pode não vir do jeito que as pessoas estão imaginando, né? Ele fala de um certo receio com um clima golpista, mas aqui eu queria destacar um aspecto muito importante, né? Porque o Bolsonaro, o Boulos, ele só vê clima golpista da parte do Bolsonaro, né? Eu queria chamar a atenção, tá na internet, quem quiser pode ler aí a própria entrevista. O Boulos, que vem aparecendo aí como um dos articuladores da Frente Ampla, e não só um dos articuladores, um dos favorecidos pela Frente Ampla. É bom lembrar, por exemplo, que no ano passado, a Folha de São Paulo, super campeã na defesa da Frente Ampla, ajudou o Boulos, por exemplo, a ganhar a disputa até dentro do PSOL, né? Quando tinha uma disputa interna dentro do PSOL, a Folha apresentava que o Boulos era o melhor candidato para o PSOL. Depois a Folha tratou de fazer campanha junto com toda a imprensa, toda a direita, até o Estadão, até o Datena, de que o Boulos era o melhor candidato para a esquerda, né? Com um intuito muito claro, ficou explícito, que era que o Boulos aparecesse aí como um candidato que suplantasse o PT na maior cidade do país, o que eles conseguiram. Bom, mas o Boulos tem a imagem aí, está mostrando o Boulos, por exemplo, ao lado do Márcio França, da Marta Suplicy. Ele tem sido um dos articuladores dessa política, né? Ele que não... Bom, E o Boulos entrou em cheio na campanha preferencial desse momento da direita, né? Que, obviamente, não... A direita faz campanha contra o Bolsonaro, mas não é contra a privatização dos Correios, não é contra a reforma administrativa. O que eles estão fazendo com campanha contra o Bolsonaro? É contra as declarações do Bolsonaro em oposição à urna eletrônica. E veja só um dos cards aí publicados, aí, divulgados pelo Boulos. Estamos há 25 anos sem fraude na urna eletrônica. Olha que coisa linda, que amor de democracia. O Boulos, né, como toda a burguesia, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Dória, né, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, eles querem que a gente acredite fielmente de que não tem fraude no Brasil porque tem urna eletrônica, né? Coisa de gente só sendo muito otário para acreditar nisso. E a fraude de 2018, em que a burguesia tirou o candidato que ia ganhar as eleições, né? Que tinha voto para ganhar a eleição no primeiro turno, colocou o candidato na cadeia por 580 dias, sem nenhum crime, a tal ponto que depois, agora, em 2020, 2019 e 2020, eles tiveram que reconhecer que as condenações eram abusivas. Não tem fraude, então. Tem um milagre da urna eletrônica. Desde que se instalou a urna eletrônica no Brasil, aconteceu um milagre. Não tem mais fraude nas eleições. Vai ser otário assim lá longe, né? Tem que ser muito idiota para acreditar nessa conversa, né? Essa conversa que a direita está fazendo essa pregação, a gente entende, né? A direita que foi tão beneficiada aí pela urna eletrônica, que quando não conseguiu ganhar com os seus candidatos puro sangue, né? Elegeram o Bolsonaro, né? Elegeram, por exemplo, o Major Olímpio em São Paulo, que na eleição de 2016 não teve 2% dos votos para a Prefeitura de São Paulo. Na eleição de 2018, com a santa urna eletrônica, 9 milhões de votos para o Senado, né? A mesma eleição que elegeu Dória, né? Que elegeu aí o governador do Rio Grande do Sul, o Bolsogay, né? E tantos outros, né? Então, evidentemente que o Boulos entra no coro da direita que quer fazer a pregação santa urna eletrônica. A gente pode acreditar. Logicamente que não é porque o Bolsonaro fala, né? E uma posição que nós defendemos há muito tempo, né? Nós temos levantado esse tema que não merece nenhuma credibilidade
esse regime eleitoral, não só a urna eletrônica, mas quem comanda. Porque o problema não é a urna, né? O problema é quem manipula, quem está por detrás disso daí. É o poder judiciário que deu o golpe, que prendeu o Lula, que ajudou a derrubar a Dilma, né? Que aprovou todo tipo de medida contra os trabalhadores. Bom, mostra aí o caráter de vendedor de ilusões que tem o Bolo, né? Que está de novo aí sendo levantado pela burguesia como um elemento para dividir a esquerda, né? Para tentar, quem sabe, ajudar o PSDB a ganhar mais uma vez as eleições em São Paulo, né? Dividindo aí a esquerda. O Bolo fala na entrevista claramente esse problema de que da possibilidade de apoiar o Lula, mas eles querem uma contrapartida. É bom lembrar que todo mundo está nesse esquema de apresentar a conta para o Lula. Apoiar o Lula, né, não é apoio, de fato, é assim, é toma lá da cá. O Lula não precisa do apoio desses elementos que não acrescentam nada, mas eles querem cobrar para apoiar o Lula. Então, no Rio de Janeiro, a política tem que apoiar o Freixo, o candidato apoiado pela direita, o candidato da Frente Ampla. Em São Paulo, tem um setor aí, não vai faltar gente querendo dizer que o Lula teria que apoiar o Boulos. E por aí vai, né? Pelo país afora, gente como Ciro Nogueira, né, que se elegeu, é bom lembrar, né, que se elegeu aí graças ao apoio do Lula. O Ciro Nogueira não está no Senado porque ele é popular nem nada, é porque ele estava na chapa do Lula lá no Piauí. E agora está aí servindo aos interesses do Bolsonaro e da direita. Bom, mas o Boulos está aí vendendo ilusões, né, e procurando vender esse conto da carochinha de que o povo brasileiro tem que acreditar na urna eletrônica. Urna eletrônica que não existe aí em 2, 3 países pelo mundo. Né? Ninguém é capaz de apresentar um único país, né, um único país no mundo, onde a urna, país assim, onde as eleições são disputadas, que tem uma disputa, inclusive entre setores da burguesia, onde o pessoal aceita, né, esse esquema da urna eletrônica, porque todo mundo sabe que pode ser claramente manipulado, né? Por isso não tem nenhum grande país capitalista, nem nada, você tem esse sistema. Mas o Brasil, supostamente, né, na postagem do Boulos aí, há 25 anos, que coisa linda, não tem fraude, porque tem urna eletrônica. Bom, quem acreditar nisso, pode acreditar também em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, né? E quem sabe até no caráter democrático do Dória, né? Porque vai ser otário assim lá longe. Seguindo na nossa pauta, por falar em mentira, em Pinóquio, né? Em ilusão, vou passar para o Caio, que, como eu, é professor aqui da rede pública de São Paulo, e o Dória está afirmando que 60% dos alunos estão comparecendo às escolas. Caio, eu queria dizer o seguinte, eu sou professor, forçadamente, desde segunda-feira eu estou na sala de aula, acho que como você e muitos outros companheiros nossos, de educadores em luta, e mais de 200, eu não vi em nenhuma sala de aula 60% dos alunos. Né? Nas salas de aula que eu trabalho, eu diria que a média aí tem sido, quando muito, de 10% dos alunos presentes nas escolas. E olhe lá, né? Eu dou aula, por exemplo, no ensino médio, e eu dei aula em várias turmas aí com 1 aluno, 2 alunos, mas o Dória está enxergando aí 60% de alunos. Bom, primeiro, é verdade isso daí? Segundo, por que os alunos não querem ir na escola? Eles são malandros, está tudo tranquilo, a pandemia está sob controle, eles deveriam estar indo para a escola. O Dória é o defensor da educação, está, né, preocupado com garantir o ensino público de qualidade para os nossos jovens, e os jovens malvados não estão indo na escola. O que está acontecendo, Caio? Exatamente. Uma coisa é o discurso do Dória, né? Outra coisa é a realidade, né? Porque no discurso ele pode falar qualquer coisa, né? Como ele fala mesmo. Na verdade, como você falou, o Dória, desde a última segunda-feira, né? As aulas presenciais no estado de São Paulo retornaram, né? O Dória, inclusive, se gabou disso, de ser o primeiro estado a reabrir as escolas, que ele deveria ter vergonha, né, de colocar todo mundo sob risco, mas ele acha bonito, né, acha importante esse fato, esse feito, né, dele, terrível. Mas as aulas voltaram no último dia 2, na segunda-feira, como o companheiro Antônio Carlos destacou,
né? Pela minha experiência pessoal também, o máximo de aluno que vão às escolas é 2, 3, em uma sala 4, né? Inclusive, diferentemente do que o secretário de Educação e o próprio Dória fala, as escolas elas não receberam absolutamente nada, né? De material, de instalações, de todo tipo de instrumentos necessários a, a manter uma segurança, né, no ensino presencial. Não receberam absolutamente nada. Eles mentem, né, dizendo que, inclusive, que tem em todas as salas de aula tem TVs, tem segurança, não tem nada disso, mentira, né? Pura mentira. Bom, mas é isso. O Dória está falando que 60% dos estudantes retornaram, que é mentira, né? Muito pelo contrário, a esmagadora maioria dos estudantes não foram às escolas até o momento, né? Inclusive, eles liberaram para as escolas privadas e algumas outras escolas, né, que queiram fazer isso daí, e eles forçam para que façam, que os alunos vão até 100% para as escolas, né? Quer dizer, que as escolas possam aceitar 100% dos alunos, né? Segundo eles, mantendo um metro de distância, que é impossível, porque as escolas não têm essas condições. As salas são pequenas e tem 40, 50 alunos dentro de uma sala pequena, que não caberia nem 30, né? Então, não tem condições de manter, né, o mínimo de segurança. E, evidentemente, que os estudantes não vão para as escolas, porque há um risco, claro, eminente, né, evidente, de contaminação. Como eu falei, o governo ele não se preparou, ele não preparou absolutamente nada, né? Eles, desde o início do ano, querem voltar às aulas presenciais, não porque eles tenham amor pela educação, né, como eles falam, mas muito pelo contrário, é uma questão puramente econômica, né, para fazer o mercado que gira em torno do ensino, né, principalmente do ensino público, que é enorme, né, uma coisa de milhões de pessoas, para que esse mercado volte a funcionar. Então, eles forçam, né, o retorno às aulas presenciais sem as mínimas condições, né, de segurança para os alunos, para os professores. A vacinação patina, né, não avança de maneira alguma. Né? E outra coisa que mostra que eles desprezam o ensino, né, não é só... É que eles estão também destruindo o currículo, né, escolar. Né? Mereceria um destaque aí para a gente debater em outras oportunidades, que eles estão retirando os conteúdos escolares do curso, né? Então, o aluno passa anos e anos na escola e não aprende nada, só aprende coisas assim muito gerais e abstratas que o governo propõe, mas não aprende o conteúdo das disciplinas. Eles estão substituindo as disciplinas por, como eles falam, itinerários, né, de educação. Você não aprende as coisas, mas aprende a aprender, ou coisas do gênero, né? Mostrando o caráter reacionário do governo, que eles se disfarçam, inclusive, com coisas de tipo identitário, né? Eles procuram justificar essa política reacionária de destruir o currículo com coisas identitárias. Então tá aí o Dória, né? Mentindo, né? Mentindo duplamente, porque eles não prepararam as escolas e não há o retorno que eles esperavam, né? Eles estão fazendo uma propaganda aí para os alunos irem para a escola, para que eles possam aí no futuro bem próximo liberar e obrigar, né? Porque até o momento não é obrigatório o retorno, mas eles querem tornar obrigatório o mais rápido possível, obrigatório que os alunos vão para a escola, 100% dos alunos. Ok. Destacando agora a nossa pauta, tema central do programa de hoje. Bom, novas pesquisas mostram aquilo que já vem sendo apontado aí já há muito tempo, a liderança folgada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na intenção de votos, na intenção popular. Quanto mais cresce o sofrimento do povo, né, que no país que já tem mais de 550 mil mortos, recorde de desemprego, recorde de fome, uma das expressões dessa revolta, né, é o sentimento de apoio que cresce
a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, mais uma vez, né, pesquisas divulgadas aí hoje pela Genial Quest, que simulou aí vários diversos cenários, né, em todos eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando. Esse primeiro quadro aí mostra a simulação de intenção de voto para o primeiro turno, né? Então, o presidente Lula situa-se em todos os cenários, foram 6 cenários apresentados, entre 44% a 46% das intenções de votos, né? Bolsonaro, nessa pesquisa, supostamente situaria-se entre 27% e 29%. E, bom, aí tem foram levantadas vários cenários. Bom, e só para a gente ter uma ideia, supostamente nessas pesquisas, nós temos que entender que a pesquisa é sempre um instrumento de propaganda, né, de gente querendo levantar aí nome de determinados candidatos, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa, o Ciro, né, aparece aí como o candidato mais bem situado entre as candidaturas da chamada terceira via, da Frente Ampla, ou seja, da direita, né, que quer se disfarçar de centro. Ciro Gomes, que aparece num cenário em que Datena também sai como candidato, o Datena empata com o Ciro Gomes, né? E na casa aí dos 9%, 10%, os dois, né? O governador João Dória, quando é apresentado como candidato, tem 5% das intenções de voto, e o Eduardo Leite, o governador lá do Rio Grande do Sul, que muita gente lembrou aqui no chat, que também teve repressão lá no Rio Grande do Sul para aprovar a reforma da Previdência, né? 4% das intenções de votos é empatado praticamente com o candidato do DEM, pré-candidato, o Henrique Mandetta. Bom, mas um segundo quadro importante diz respeito aí ao segundo turno, né? Num segundo turno, a pesquisa, ao contrário... Bom, primeiro, esse quadro aí é importante. Deixa eu comentar sobre esse aí que a produção colocou aí para a gente, que ele mostra o seguinte, que houve um crescimento da intenção de voto no Lula, né? A pergunta que foi feita era o seguinte: quem você prefere que vença as eleições? Então, 42% teria dito que preferia que o Lula vencesse. Apesar, veja só que o dado é estranho, de que a intenção de voto no Lula se situou na pesquisa entre 44% e 46%. Então, segundo essa informação, muita gente que votaria no Lula não gostaria que ele vencesse a eleição, o que já mostra o caráter... Bom, mas segundo os dados totalmente manipuláveis dessas e de outras pesquisas, 42% prefeririam a vitória do Lula, cresceu para 26% que prefeririam a vitória do Bolsonaro, e está caindo, né, aquele chamado setor aí que estaria no meio, teria caído de 31% para 28%, os nem Lula, nem Bolsonaro. Mas chama atenção o fato de que, né, a primeira pesquisa indicou que o Lula teria de 44% a 46% de intenção de voto, né, mas só 42% preferem Lula ganhar. Quer dizer, tem gente que vai votar no Lula, mas não quer que ele ganhe, né, segundo essa pesquisa. E por aí você já vê matematicamente comprovada a manipulação. Bom, um outro dado da pesquisa é sobre o segundo turno. Coloca aí para a gente, produção. Tem aí uma simulação do segundo turno, mostrando aí as variações entre os vários candidatos. Bom, o Lula, essa pesquisa, diferentemente de várias outras, ela mostrou a disputa entre o Lula e os outros candidatos. O que é interessante, porque na maioria das pesquisas a manipulação é tanto que aparece o Lula disputando com o Bolsonaro e os outros candidatos disputando com o Bolsonaro, né? Mas quem está na frente, quem está liderando, né, para se credenciar para o segundo turno é o Lula, não é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, inclusive, mas que está sendo aí questionado, né, pela direita, que não seria ele o melhor candidato que poderia levar à derrota do Lula. É disso que se trata, né? A direita está procurando um candidato para chamar de seu, que pode ser o Bolsonaro ou pode ser outro candidato.
a direita, uma boa parte da direita até gostaria que fosse outro candidato. Bom, mas em todos os cenários, a votação do Lula no segundo turno se situa aí entre 54% a 58%, segundo essa pesquisa. Apesar de que, segundo essa pesquisa, só 42%, né, gostaria que o Lula ganhasse. E, justamente, o candidato que aparece com maior percentual na disputa contra o Lula é o Bolsonaro, né, com 36%. O Moro, supostamente, teria 26%. O Datena, 24%. O Ciro, 23%. E aí por aí vai caindo, né, até chegar no Eduardo Leite e o Dória, que estão praticamente empatados, com 15% e 14%. Dória, Eduardo Leite e Mandetta. Bom, a pesquisa a gente não deve tomar como... Obviamente, a eleição está mais de um ano das eleições, né? Como a gente viu, é totalmente manipulável, mas ela é importante porque mostra, né, são sondagens que a própria burguesia está fazendo diante da situação, né, para ver como manipular a situação. Eu queria destacar mais um dado importante, porque começou a aparecer em cena a discussão em torno da impugnação da candidatura do Bolsonaro, né? E nós queremos destacar, eu queria chamar todo mundo aí a ler um artigo muito interessante publicado no diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, o artigo intitulado Impugnação de Bolsonaro, uma manobra dos sem voto. O que nós temos aqui? A direita, que não quer derrubar o Bolsonaro, porque quer que o Bolsonaro aprove tudo contra o povo, quer ajudar o Bolsonaro a aprovar a reforma administrativa, aprovar a privatização dos Correios, a mini-reforma trabalhista, reforma tributária, ferrar de vez com a vida do povo brasileiro. A direita está cogitando um outro golpe, que é tirar o Bolsonaro das eleições. Porque o Bolsonaro é o candidato da direita, junto com, por um lado, contra o Lula pela esquerda, no outro, que tem maior apoio eleitoral. E a direita que não tem apoio eleitoral são os sem voto, é o MSV, Movimento dos Sem Voto. O líder desse movimento chama-se João Dória. Outro nome desse movimento do MSV é a Frente Ampla. O senhor João Dória quer tirar o Bolsonaro das eleições e estão preparando. Qual seria a política da direita? Bom, se não der para... como eles não querem derrubar o Bolsonaro, não querem que o povo derrube o Bolsonaro, eles são contra o impeachment, na realidade, estão discutindo aí, né, uma provável impugnação eleitoral do Bolsonaro. Nós queremos dizer que nós somos contra. Trata-se de um golpe. Nós queremos derrubar o Bolsonaro pela força da mobilização, mas o problema no mundo não é o Bolsonaro. Ao contrário do que diz o Boulos, do que diz muita gente da esquerda, tem coisa pior do que o Bolsonaro. Pior do que o Bolsonaro é a direita dar um golpe para derrubar o Bolsonaro, impugnar, por exemplo, o Bolsonaro e fazer a mesma coisa com o Lula. Porque, obviamente, o que a direita está procurando fazer é colocar aí como na disputa um candidato de confiança, de maior confiança da direita, porque eles estão vendo que o Bolsonaro está ficando insustentável diante da população. E estão armando um golpe. Isso aí não é uma frente contra o fascismo, como muita gente tola da esquerda procura fazer crer. Então, vocês estão vendo aí na tela a produção dando um destaque aí na matéria que está publicada no Diário Causa Operária. Eu convido todo mundo à leitura. É preciso entender o que está acontecendo. A direita está preparando um golpe que é se livrar do Bolsonaro e, obviamente, depois se livrar do Lula. Nós somos favoráveis a se livrar do Bolsonaro pela mobilização popular, a única arma para garantir aí a derrubada do Bolsonaro, seja por que via for, seja pelo impeachment, seja pela derrota do Bolsonaro por meio da mobilização. Agora, dar o golpe e tirar o Bolsonaro das eleições só porque a direita não consegue emplacar um candidato seu, nós somos contra. Nós queremos novas... Inclusive, nós defendemos que a eleição aconteça até antes. Mas nós temos... A esquerda tem candidato, o candidato é o ex-presidente Lula, e nós queremos derrotar, queremos ver a derrota da direita, de toda a direita, e por isso nós não vamos ser coniventes
só para terminar esse ponto, porque qual é o pretexto para derrubar o Bolsonaro? A direita quer derrubar o Bolsonaro porque ele matou, junto com a direita, 550 mil pessoas? Não. A direita quer derrubar o Bolsonaro porque a gente tem mais de 70% dos trabalhadores desempregados ou subempregados? Não. A direita quer derrubar o Bolsonaro, quer usar a impugnação do Bolsonaro porque ele está falando mal da justiça eleitoral. Talvez seja uma das únicas virtudes do Bolsonaro, né? Falar mal do judiciário brasileiro, nisso aí nós temos totalmente acordo com o Bolsonaro. O judiciário não merece nenhuma confiança. A prova maior que o judiciário não merece nenhuma confiança é que foi o judiciário que colocou o Bolsonaro lá, né? Foi o judiciário que impediu a candidatura do Lula, né? O Bolsonaro, ele deveria beijar e andar de mãos dadas com o Barroso, porque o Barroso foi o relator da cassação do Lula no TSE, né? Foi o Barroso que apresentou o relatório dizendo que o Lula tinha que ser impugnado, né? Se o Bolsonaro está na presidência da República, é graças ao Barroso, né? É graças a Rosa Weber, é graças ao juiz do TSE e do STF. Então, nós não vamos acreditar, né, que o Bolsonaro, de fato, tem divergências profundas com esse setor. Ele está procurando pressionar porque ele está se sentindo ameaçado, né, por setores da direita que têm força, mais força do que o Bolsonaro no judiciário, e que querem dar um golpe, né? Isso é um golpe, porque se o Bolsonaro for cassado por uma opinião que ele está emitindo, isso significaria que o judiciário poderia cassar qualquer partido. Poderia cassar o PCO, poderia cassar o PT, né? Poderia cassar qualquer partido. Então, apoiar essa política é uma prova de inconsistência da esquerda, né? Quer dizer, a gente não pode apoiar qualquer coisa só porque aparentemente é contra o Bolsonaro. A gente tem que tomar cuidado, né, com aquilo que você deseja, porque pode se voltar contra você. Então, leiam o artigo, nós vamos seguir nesse tema e vamos continuar aqui denunciando o golpes, todo esse tipo de golpe da direita contra o povo brasileiro e contra a esquerda. Bom, por falar em mobilização, vou passar para... Agora nós vamos dar algumas rapidinhas. A primeira delas é do Caio, sobre uma importante mobilização em Araraquara. Nós falamos aqui que a direita estava armando para tentar derrubar o prefeito do PT da cidade de Araraquara, o Edinho. O que aconteceu lá em Araraquara? Rapidamente, Caio. Exatamente. Houve um pedido de impeachment do prefeito do PT, Edinho Silva, feito pela direita, né, inclusive com a presença de um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né, que esteve na cidade. Esse pedido de impeachment foi analisado na Câmara dos Vereadores da cidade ontem, né, na terça-feira, dia 3, né, os vereadores procuraram se debruçar sobre esse pedido de impeachment, e a esquerda da cidade se unificou e realizou um ato, né, contra esse golpe, né, essa tentativa de golpe contra a esquerda, juntando aí companheiros do PCO, do PT, da CUT, trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos, da POSP e de vários setores da esquerda da região, inclusive, participaram do ato em frente aí à Câmara da cidade, né? E a pressão levou aí os vereadores a rejeitarem o pedido de impeachment, né, o golpe contra o prefeito, feito pela direita e pela extrema-direita, bolsonarista, inclusive, e mostrou aí a força da mobilização, a unidade dos trabalhadores da esquerda contra essa política golpista, né? Embora a gente tenha diferenças com o prefeito Edinho Silva, mas é um golpe contra a esquerda que a direita e a extrema-direita procuraram fazer, que foi barrado aí pela mobilização da esquerda, que influiu, sem dúvida, na decisão dos vereadores. Ok. Eu vou para a minha rapidinho, que é o seguinte, Caio. Um movimento para expulsar os moradores de rua da rua. Quem já acha que já tinha visto tudo, essa eu ainda não tinha visto. Hoje teve um protesto de um pessoal, por coincidência, amarelo, né? Quando a gente fala que a cor amarela é coisa de gente da direita, né? Tem gente da esquerda que quer usar amarelo nos atos, verde e amarelo. Tá aí. Vocês vão ver agora, tem um videozinho que a produção vai soltar para a gente, o pessoal fazendo um protesto
contra a presença dos moradores de rua na rua. Vai lá, solta aí, produção. O ato coletivo Moradores Sem Rua. Eles manifestam apoio às ações da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar. Protestam contra o que eles chamam de sujeira na cidade. A cidade está suja. Nas palavras de uma que eu ouvi aqui, a cidade fede urina, fede a mijo. Tá aí. Vocês viram aí a manifestação da gente limpinha e cheirosa. Os nazistas... Bebê, tu que chega lá tem no joelho. Opa, Bebê, quem tem dando quem retorno. manda mesmo? Produção. É o pessoal fascista, higienista, que quer se livrar dos moradores de rua, não ofereceram para eles um local para morar, né? Simplesmente apoiando a polícia, apoiando a repressão, o massacre, quem sabe aí os esquadrões da morte para exterminar os moradores da rua. É a política da extrema-direita, do governo do progressista PSDB de São Paulo, né, e do MDB também, que tem muita gente que quer ver nos atos, né, essa direita fascista, tão reacionária ou mais do que o próprio governo Bolsonaro. Bom, Caio, para você comentar a sua última aí, rapidamente, a Organização Mundial de Saúde está pedindo moratória. Moratória de quê, Caio? Exatamente. A Organização Mundial de Saúde está pedindo uma moratória mundial, né, para a vacinação, né, justamente por conta da política imperialista que está privando a maior parte da população mundial de vacinas. Alguns países imperialistas informaram que vão aplicar aí uma terceira dose na sua população, principalmente nos idosos, o que a Organização Mundial de Saúde mostra que vai atrasar ainda mais, né, a vacinação de outras partes do mundo. Então, eles mostraram aí que 80% das 4 bilhões de doses produzidas até o momento só atenderam alguns poucos países imperialistas do mundo. Por exemplo, países da África têm menos de 2% da sua população vacinada, 2% de toda a África, né? E as vacinas estão acumuladas, né, concentradas em alguns poucos países e atendendo algumas pessoas, a população desses países, que são os países imperialistas. A OMS pede, então, uma moratória mundial para que possa ser produzido, né, mais vacinas para atender a população mundial. Logicamente que é um pedido retórico, eles não vão fazer absolutamente nada contra o imperialismo, mas mostra aí a política de rapina, né, e destrutiva do imperialismo contra a população mundial. Ok. Minha última, então, para se despedir de vocês, destacando aqui também na pauta internacional, entidades ligadas aí à luta dos trabalhadores e à defesa dos direitos humanos, denunciando que só nesse ano já aconteceram 62 massacres no país. Veja, não é individuais, é ações coletivas da polícia, dos órgãos paramilitares, de massacrar a população. Além desses massacres, o país já registra, só nesse ano, 103 lideranças sociais e 31 ex-combatentes das Farc, né, que depuseram as armas, sendo assassinados covardemente, né, pela extrema-direita. Os dados foram apresentados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e da Paz, o INDEPAZ, né, que apresentou esses dados, 62 massacres, né? Muitos casos aí são mortes cometidas aí, em quantidade, né, em grupos, em chacinas, né? E já com esses dados aí, são mais de 500 pessoas mortas, né, pela repressão na Colômbia, mostrando aí a ditadura, né, do governo aí, que é irmão aí, siamês do governo Bolsonaro e apoiado pelo imperialismo contra o povo colombiano. Por isso segue na Colômbia a revolta. Bom, nós vamos terminar, mas antes de terminar, a produção colocou aqui, engatilhou, eu vou disparar
né, pedir a você aí para contribuir com a nossa campanha para a mobilização em torno do dia 18 de agosto, né, para colocar o Bloco Vermelho nas ruas, para fortalecer a luta, a mobilização combativa contra a direita eugenista, nazista, né, contra Bolsonaro e toda a direita. Nós precisamos do seu apoio. Então fica aí o nosso pedido. Você pode adquirir aí a rifa dos comitês de luta, né? Muita gente aqui já colaborou. Quem colaborou pode colaborar de novo, fique à vontade. Você pode comprar quantos números da rifa que você quiser. E, de qualquer maneira, você já é premiado, porque ao comprar, você está contribuindo com a causa, né, do setor combativo, do Bloco Vermelho nos atos. Então, faça aí, começo de mês, muita gente recebendo o salário, mande aí o seu Pix, né? Mande aí, você faz o pagamento, manda um zap para a gente com o valor que você contribuiu. Um número é 30, um talão é R$30, né? No final desse mês tem o último sorteio, vai ter moto, tem vários prêmios importantes, mas o mais importante é contribuir com a causa, né? Com a causa da luta dos trabalhadores, com o Bloco Vermelho nas ruas no próximo dia 18, por Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Resumo do dia fica por aqui, né? Agradecendo aí a participação, como acontece todas as quarta-feiras, do companheiro Caio Túlio, e a gente volta amanhã, a partir das 20h30. Boa noite, Caio, encerra aí. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite aos companheiros que acompanharam o resumo do dia, boa noite à produção e até a próxima.